Sabe como que vai ser? Tem que procurar mais cadeiras aqui. E a igreja vai lotar de gente. E quem vê vai pensar, nós crescemos. Não. Porque depois da campanha, todo mundo vai embora. Some, se esvazia. Então, isso não é crescimento. O crescimento saudável é quando as pessoas se convertem ou aceitam Jesus como o único Salvador e Senhor da vida delas. E a gente consegue segurar essas pessoas, discipular essas pessoas para que eles possam crescer com a gente, possam trabalhar no reino de Deus. Então, as pessoas continuam aqui trabalhando com a gente. Cansamos essas pessoas e continuam trabalhando aqui com a gente. Não vai embora porque acabou a campanha, que acabou a conferência, não. Continua servindo ao Senhor no nosso meio. Isso é crescimento. Mantendo relacionamento entre os outros, trabalhando, orando, buscando a Deus. Isso aí é crescimento saudável. Agora, fazer só por fazer, a gente não faz. Então, estou desafiando a igreja. Você que é membro da igreja principalmente, nós teremos aqui no próximo sábado a pastora Eliene, que é a pastora que a gente poderia dizer que é especialista em célula, ela. E ela é célula com ela está comendo célula, ela está falando de célula. Ela está respirando célula. Então, ela é uma mulher dentro do nosso ministério, é uma das irmãs que é top na área de célula. Que ela que influencia toda a célula do Ministério Peniel. E ela vai estar aqui no sábado, vai ministrar seminário na parte às 5 horas, depois a gente faz intervalo para cafezinho, depois vai continuar. E domingo de manhã nós não teremos a liturgia tradicional na parte da manhã. Nós também teremos seminários, acho que é 3 seminários que a gente vai fazer aqui, sobre discipulado e sobre célula também. E à noite também nós teremos aqui o pastor Enéas. O pastor Enéas é um dos pastores que está crescendo no nosso ministério. Por isso que a gente está trazendo ele aqui. Ele investe muito na célula. As células deles daí crescem bastante. Já preguei na igreja dele. E a igreja está crescendo muito. Até compraram um terreno, novo terreno para a construção de um templo. Então, são pastores que a gente está trazendo, que tem riqueza para compartilhar com a gente. Tem conhecimento, experiência para compartilhar com a gente. Então, queremos que toda a igreja, adolescentes, jovens, adultos, toda a igreja que venha no próximo sábado e domingo. Amém, irmãos? Então, depois que terminar o culto, não saia daqui antes que você colocar o seu nome lá, entregar o seu nome com a irmã Andréia. Por favor, faça isso. É para o nosso crescimento. E, enfim, último recado aqui em relação a pastora foi pregar na igreja da Vila Áurea, nosso pastor lá está numa situação muito, muito delicada, pastor Ivanildo. Ele foi diagnosticado com câncer, está tomando quimioterapia. Aí ontem me ligou, está meio debilitado, e falou para mim se a pastora puder pregar lá. Aí a pastora foi pregar lá, para a gente dar assistência para eles. E esse dia nós estamos com o freio de mão puxado, eu e a pastora, estamos tentando descansar um pouco. Não é fácil, não é fácil não, mas é que a gente não consegue se livrar de tudo aqui na igreja, por isso que a gente está tentando descansar um pouquinho. Hoje estamos trabalhando, mas amanhã a gente vai descansar, terça-feira, quarta, descansar um pouco. Na quinta-feira a gente volta tudo normal aqui, com a correria, por causa da programação da igreja. Então, os irmãos compreendam um pouco a correria da gente. Esse dia a gente está tentando descansar um pouquinho. Por causa da correria da agenda da igreja, a gente não está conseguindo largar tudo. Mas, aos poucos, como a gente vai poder fazer, a gente vai tentar descansar com algumas coisas um pouquinho. Vamos compartilhar o que Deus colocou no nosso coração. Salmo de número 32. Salmo 32, versículo 3 a 5. É o mesmo texto que nós compartilhamos hoje de manhã. Perdão. Salmo de número 32, versículo 3 a 5.
Salmo 32. Esse Salmo 32 e Salmo 51 são salmos escritos pelo Davi logo depois que ele cometeu o pecado de adultério e também em seguida matou um dos seus melhores amigos. Como um grande comandante, ele matou ele como o rei Davi. Ele ficou calado, ele tentou se esconder, como muitas vezes acontece, né? Uma pessoa comete um pecado, faz uma coisa errada, e aí se esconde. Não somente se esconde, mas ele guarda aquilo no coração. E aí ele começa a escrever um salmo como esse. No versículo 3 diz: enquanto calei o meu pecado, eu me cansava, chorava o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Amém? Esse texto, de alguma forma, nos fala da confissão do salmista, quando ele cometeu um dos pecados que chamou muito a atenção da nação de Israel. Como ele tinha que cometer uma coisa como aquela que cometeu. Mas Davi, ele confessa, aliás, ele comete pecado, ele se cala, fica quieto. Ninguém está sabendo, estou aguardado a 7 chaves, não vou contar para ninguém. Sou eu e a ex-mulher, sei lá, sou eu e a mulher que eu usei, é o soldado também que eu matei, já está lá, não sei se está no inferno, não está no céu, mas não vou contar mais para ninguém, ficou guardando. Enquanto ele guardou esse problema no seu coração, guardar o pecado sem ser confessado causou estrago emocional, espiritual na sua alma, na alma dele, por ter guardado, não confessar com ninguém. Junto com isso, uma das necessidades naturais de todo ser humano é falar, conversar. Falar, conversar, dialogar é uma das necessidades do ser humano. A gente não pode só olhar para o ser humano que não tem que comer, tem que beber. O ser humano precisa fazer determinadas situações ou coisas. Amém. Precisa comer, precisa beber, mas também é natureza do ser humano conversar, bater papo. Razão pelo qual aqui muitas vezes, como amigos, a gente encontra amigo aí e fala: puxa vida, vamos tomar um cafezinho? Não só cafezinho. A gente vive prometendo cafezinho. Mas quando você vai chegar na mesa, olha aqui, horas e horas e horas, pedindo para a garçom: traga outro café, traga outro café, traga outro café, traga outro... Conversa vai, às vezes, horas e horas e horas e horas. Por quê? A necessidade de esvaziar o coração da gente, né? De tirar um monte de peso que está dentro da nossa alma. É uma necessidade do ser humano conversar, confessar as suas falhas, decepções. É uma necessidade do ser humano confessar suas tristezas, até alegrias para alguém. Isso faz bem. Isso lhe torna liberto, mais leve, mais tranquilo, quando confessa. Às vezes a gente vai conversar com os amigos, né? Você vai com aquele peso, aquele cara carrancudo, tá chateado. E chega lá, começa a conversar, bater papo com os amigos. Depois que sair daquele lugar, ufa, eu vou pagar. Vamos pagar. Quem vai pagar? Eu. Aquela briga aí, quem vai pagar primeiro? Porque naquele momento, depois de termos conversado, nos sentir aliviado, liberto naquele momento. E falar o que está no coração, ou seja, expressar
as suas emoções e sentimentos podem trazer diversos benefícios para a saúde mental e física. A comunicação aberta e honesta consigo mesmo e com os pode trazer benefícios como leva ao alívio do estresse, você fica menos estressado quando você fala, conversa. Você melhora o bem-estar emocional, se sente mais solto, mais à vontade, porque você conseguir falar, conversar com alguém. Você fortalece o relacionamento com os amigos ou com a família. Você faz o bem para o seu coração, para a saúde do seu coração. Você falou, conversou, você não tem noção disso aí, mas isso aí, o que você falou, conversou, vai fazer muito bem para o seu coração, em nome de Jesus. Então, haverá alívio do estresse e ansiedade. Menos estresse, menos ansiedade. E esse alívio de estresse e ansiedade nos liberta das emoções negativas. Por exemplo, a mágoa. Mas eu estava comentando aqui, hoje, de manhã, de repente o irmão Dedé aqui falou mal de mim. Como que eu fico? Chateado, magoado, falou mal de mim. Aí sai daqui, eu vou conversar com o irmão, irmão Rafael, ou irmão fulano e tal. Sabe o que aconteceu? O irmão Dedé falou mal de mim, não fiz nada de errado e tal. É lógico, não vai fazer fofoca. Mas aquela fala que você foi compartilhar perdão com o irmão de confiança, você vai se sentir mais leve. Por quê? Tirou as emoções negativas que estão pesando dentro de você. E a ponto de você ficar um pouquinho leve, solto e continuar vivendo a vida. Faz bem para a saúde. Melhora o bem-estar emocional, fortalece o relacionamento de alguma forma. Mas, infelizmente, a nossa realidade hoje, a nossa realidade emocional, hoje em dia, se tornou muito grave. A nossa realidade na vida emocional se tornou muito grave. Por quê? Porque nós estamos vivendo de abalos emocionais, de abalo em abalos emocionais. Toda hora, todo momento, toda hora você escuta uma má notícia, toda hora você escuta uma decepção, uma traição, toda hora você escuta as situações que acontecem hoje no país, até no nosso país, e as coisas que aconteceram lá, não quero entrar em detalhes. Você leva um susto que acontece no Brasil, entre os poderes lá em Brasília. Puxa vida, o que está acontecendo? Afinal de contas, ninguém faz nada. Quer prender outro ex-presidente e tal. O que está acontecendo? Ele não está sabendo de nada. Isso nos afeta, acaba te afetando também. Sem falar dos detalhes da sua casa, da sua família. Aborrecimento que você tem em casa, que te entristece. Filhos que não obedecem. Pai que está saindo com outra mulher, que está traindo a sua própria mãe. E uma esposa, de repente, que está doente. Vive acamada. E você olha para aquilo, não tem tratamento para minha esposa, para meu pai, para minha mãe. O que eu vou fazer? Isso acaba te afetando, de alguma forma. Você se sente com isso. As decepções, as angústias, que nos abalam. Perdas que nós tivemos, ou temos tido, algumas perdas irreparáveis, E com família, parentes da gente que foram embora, que Deus levou, sem esperar nada, sem esperar a gente se despedir. De repente, de uma hora para outra, morreu, caiu, foi embora. Ou não tive tempo de dizer nem um tchau, já foi embora, acabou. Eu estava falando hoje de manhã em relação às coisas que nós tivemos aqui na pandemia. Foi muito duro, difícil. Só de lembrar, porque nós perdemos muitos amigos, muitas ovelhas até, que a gente achava, puxa vida, isso aqui merece estar lá no céu juntos, isso aqui merece um troféu. Mas, de repente, ninguém esperava, a gente escutou, não teve, está infectado com Covid. Amanhã, não está acamada. No outro dia, não está no hospital. No outro dia já morreu, fecha caixão. Como é que é isso? Não deu tempo para a gente se despedir, para a gente abraçar, para a gente tomar um café. Não deu tempo. Isso aí mexe com a gente. E mexeu muito para a pandemia, Tivemos algumas perdas
que mexeram muito com a gente, emocionalmente falando, de um passado que nos deixou traumatizado e coração ferido, lembranças doloridas, com os dias de hoje, dia de hoje, têm sido exaustivos, cansativos, o dia de hoje. Você está cansado. Você está cansado. Está cansado. Muitos de nós estamos aqui, estamos cansados. Muitos de nós, se pudesse, não viria para a igreja. Muitos de nós que estamos aqui, se pudesse, amanhã não ir trabalhar. Quando for dormir, ficar na cama até meio-dia. Alguém trazer comida na sua cama. Se pudesse. Muitos de nós aqui não teriam nem coragem de tomar um banho. Está com preguiça, com esse frio. Tomar banho para quê? Não, é melhor ficar do jeito que está. Porque está cansado. Da onde está vindo esse cansaço? Da natureza. E muitos, esse cansaço está vindo por causa de acúmulo de sujeira emocional. O que eu chamo de sujeira emocional são as notícias que você ouve, má notícias, abalos emocionais que você vai passando, situações difíceis, traições, que você passa por traições, passa por calúnias, sendo acusado de uma forma inocente, sem ter feito nada, mas feito de uma forma injusta, e isso te atinge, isso começa a pesar dentro de você, a angústia, a tristeza constante dentro de você, isso acumula dentro de você. E com quem você tem que falar? Com ninguém. Conversar com quem, afinal de contas? Tem que conversar. Enquanto essa sujeira, esse lixo emocional estiver preso dentro da sua alma, acontecem algumas situações desagradáveis. Vai começar a depressão em você. A depressão é quando você começa a perder o ânimo pela vida. O salmista Davi, quando ele confessa sobre o seu pecado, no capítulo 32, ele fala o seguinte: enquanto eu calei o meu pecado, até os meus ossos se enfraqueceram. Os meus ossos ficaram fracos. Ou em outras palavras, não consigo mais andar. Quando nós estamos com lixo acumulado na nossa alma, você não tem mais vontade de sair de casa. Para alguns, não quer sair de casa. Vamos passear? Não tem vontade. Vamos jogar futebol? Não tem mais vontade. Vamos passear na praia? Não. Você começa a perceber que as coisas que eram tão simples, as coisas no dia a dia que eram tão simples de se praticar, de se fazer, você começa a perder interesse aos poucos. Isso quer dizer o seguinte, que os seus ossos começam a ser afetados pela opressão. E aí cansaço vem em você. Você quer fazer alguma coisa? Não consigo. Vamos? Não consigo. Até muitas vezes comida. Vem comer. Não tenho vontade para comer. Não tenho vontade para comer. A vontade é só de tristeza, ou só de chorar. Por quê? Porque o lixeiro aqui está cheio. Desculpa a expressão que estou usando, lixeiro. Mas a alma está muito afetada. Com tanta tristeza, tanta angústia, tanta decepção, tanta rixa, descontentamento em casa. Não tem ninguém que te entende. Não tem ninguém com quem você possa conversar. Todo mundo parece que virou as costas contra você. A vontade de fazer besteira. Besteira que eu digo aqui, vou me matar. Vou acabar com a minha vida, já que ninguém me entende, ninguém me ouve. O que eu vou fazer? Isso é consequência de uma alma acumulada com tanto lixo. Lixo, sujeira psicológica. Que a gente guarda no coração. Mas por que não se põe essa lixeira para fora? Esse lixo para fora? Não confio em ninguém. Não confio em ninguém. Isso é para piorar. Não confio em ninguém, não tenho como vou abrir meu coração para ninguém. Todo mundo é traíra, porque uma vez já fui traído e eu fico ferido até hoje. Eu sinto que todo mundo vai me trair. Nesse momento,
a nossa realidade nos adoecendo, lixo acumulado na nossa alma. Por isso que o salmista Davi, quando disse no versículo 3, enquanto eu calei, repita comigo, enquanto eu calei o meu pecado, eu me cansava e chorando o dia inteiro. Ele estava cansado. Qual é a causa do seu cansaço? O acúmulo de lixo na alma. Cansa. Cansa. Ele se cansou e começou a chorar. Irmão, tem gente que chora. Os olhos cheios de lágrimas. Tem gente que chora na alma. Que está com vergonha, fica constrangido de querer chorar na sua frente. As mulheres expressam muito fácil o seu choro. O homem não. O homem vai chorar no banheiro. O homem vai chorar debaixo do cobertor. O homem se esconde para chorar. A mulher não. A mulher está tomando café. O que houve? Não tem nada. Está conversando contigo na sua frente aí, contando história. Uma vez, está lá, o fulano ganhou a loteria. O que houve? Está chorando por quê? Não aconteceu nada. Não tem problema. Deixa para lá. É coisa de mulher. Tem gente chorando, tem gente com depressão, que vive chorando o tempo todo. Irmãos, confesso para vocês, até um dos conselhos que eu sempre dá, que eu repito para a pastora Liliana, já teve uma depressão muito longa, prolongada. Eu aprendi muito com isso. E vive falando com ela, Lili, não caia nisso. Não dê uma brecha, que a depressão volte na sua vida. Porque a depressão entra rápida. Para sair, parece que você fica aprisionado. Para sair da depressão, além de ser uma doença da alma, irmão, você fica preso o tempo todo. Não é fácil. Não é uma coisa espiritual simplesmente. É uma área psicológica na qual você tem que usar várias estratégias de tentar livrar-se da depressão. Senão você vai, no fim, acabar com a sua vida. Então tem que saber guardar e vigiar a sua alma. Tem que tomar cuidado com aquilo que está entrando na sua alma. Que tipo de coisa que está entrando na sua alma, perdão. Davi disse, enquanto eu me calei, aumenta o cansaço, aumenta a angústia, e sinto o peso da opressão até nos meus ossos, e não tem mais força para viver, para sair, até para fazer pequenas coisas. Mas há uma saída, sim. Qual é a saída? Versículo 6, desse mesmo salmo que nós lemos, o salmista diz, no versículo 6, por isso, nos momentos de angústia, quando é que é muita angústia? Quando o lixeiro fica atolado, fica cheio. Por isso, no momento de angústia, todos que são fiéis a ti, devem fazer o quê? Fazer o quê? Você ora? Na hora de angústia? A gente faz o inverso. Na hora de angústia, vai chorar, isso mesmo. Vai chorar. Na hora de angústia, não vou na igreja. Na hora de angústia, eu pego a Bíblia, chuto para lá. Na hora de angústia, eu vou para as redes sociais. Ore por mim. Estou sendo injustiçado. Irmãos, a maioria das pessoas que vivem pedindo oração não ora. A maioria das pessoas que vivem terceirizando oração não ora. Vive só o seguinte. Irmã Flávia, ora por mim. Vocês oram por mim. Ora por mim, tá? Ora por mim, tá? Ora, me coloca na oração. E você, quando você orar? Não tem tempo. Mas na hora da angústia é o momento que você tem que buscar a Deus. Deus não se afastou de você. Interessante que esse dia a gente estava compartilhando na nossa célula
versículo a gente compartilha todo dia. A gente compartilhou aquele texto de... Acho que Salmo que diz que perto está... Não, acho que Isaías. Perto está o Senhor daquele que está com o coração quebrantado. Espírito com... É lindo ouvir isso, que perto está o Senhor daqueles que têm o coração. Mas na hora que uma pessoa está com o coração quebrantado, fica perto do Senhor? Não. Não fica. Deus está perto de quem tem coração quebrantado. Mas na hora que a pessoa está com o coração quebrantado, está sendo humilhado, está sendo castigado, está sofrendo, tu acha que vai ficar perto do Senhor? Teologicamente falando que sim, talvez. Mas essa pessoa querer buscar o Senhor, não. Vai querer buscar, vai querer procurar alguém, procurar ajuda, procurar um psicólogo, procurar macumba, procurar, sei lá, alguém para fazer um passe nela, acender velas. Vou fazer uma coisa, vou procurar um remédio, vou tomar algum remédio, tá? Vou buscar o Senhor? Não. A grande verdade é essa. Quando a gente está quebrantado, a gente larga tudo, chuta tudo, não quer mais saber de Deus. Mas perto está o Senhor, daquele que tem o coração quebrantado. Aqueles que o buscam. Tem que entender isso. É muito teórico falando que o Senhor está perto de mim. Está perto de você, mas e aí? Tu não dá nem atenção para Deus. Tu não tem nem tempo para Deus. Pô. Deus está falando com você, você não está nem aí, você nem conhece Ele. Deixa eu falar contigo, eu estou aqui para te consolar, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te dirigir, eu quero te curar, quero te libertar. Você não está nem aí com Deus. Você não está perto, dificilmente ele está perto. Então o salmista aqui, quando ele diz, por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Momento de angústia, momento que a gente deveria orar mais. Se tem aprendido a orar, é na hora de angústia. Momento da batalha, da dificuldade. Se tem aprendido a buscar a Deus, é quando as pancadas se levantam muito bem mais forte. Quando vem as pancadas em todos os lados, e eu não tenho para quem correr. Entrei no quarto. Lá no quarto, onde que eu rasgo meu coração, onde que eu digo, Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, eu estou com dor de cabeça. Senhor, não estou conseguindo fazer nada, me capacita. Aonde que eu tenho uma particularidade na intimidade com Deus, ou onde que posso falar com Ele, tudo que o filho fala para o pai. Porque Ele é meu pai, eu falo com tudo para Ele. Senhor, me ajuda. Estou desesperado, não tem isso, não tem aquilo. Preciso do teu livramento, da tua ajuda, do teu conselho. Me ajuda, me levanta, me dá força, Senhor. E quando você sai daquele quarto, parece que é um pássaro voando, parece que é águia. Porque Deus te restaurou. É no momento de angústia que você tem que buscar ao Senhor. A angústia não deve ser uma barreira de você não orar. Pelo contrário, deve me levar a quebrantamento. Eu estou angustiado, vou me quebrantar diante de Deus. Não diante das pessoas, mas diante de Deus. Eu estou triste, vou diante de Deus falar das minhas tristezas. Algumas coisas que não terão certo na minha casa, na minha vida. Eu vou diante de Deus me quebrantar, dizendo, Deus, faz alguma coisa. No momento de angústia é que a gente cresce mais. Por isso que Deus está permitindo muitas lutas na sua vida. E você foge das lutas. Você foge da angústia. Você foge. É o demônio que está me atacando. Não é demônio, não. Deus está levando nessa pancada aí para você buscar Ele cada vez mais. Para você ter mais intimidade com Ele. Você ter mais horas e horas. Mais tempo com Ele. Isso que Deus quer de mim. Isso que Deus quer de você. Muitas vezes. Buscando a cura nos relacionamentos saudáveis. Em primeiro lugar, você tem que buscar a Deus. Em segundo lugar, buscar a cura entre relacionamentos saudáveis. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago capítulo 5, verso 16. Tiago capítulo 5, versículo 16.
Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para ser o quê? Curados. Já ensinei várias vezes, já preguei esse versículo sobre cura interior várias vezes aqui na igreja, em outros lugares. E quando o Senhor está dizendo, quando o texto está dizendo que confesse seus pecados uns aos outros, procurar abrir o seu coração para alguém que não vai te julgar, mas vai te ouvir. Essa é a ideia. Procura alguém maduro, que não vai te julgar. Porque de julgar, tem muita gente por aí, julgando. De religioso, tem um monte por aí. Mas discerne, pede conselho ao pastor, pede conselho para algum irmão que tenha maturidade. Pastor, eu gostaria de conversar com o senhor, eu quero conversar com uma pessoa. Quem o pastor me indica? Eu vou te indicar. Aquela pessoa que tem maturidade, que não vai te julgar. Então procura uma pessoa que tenha maturidade espiritual para confessar, abrir seu coração. Não aquela que vai te bajular. Existe uma diferença entre ser bajulado, ou bajulador, e conselheiro. Bajulador, aquele que você vai confessar seus pecados, ou sabe dos seus pecados, sabe que você está traindo a sua mulher, traindo o seu marido, traindo a sua namorada, e ele chega para você e diz, vale a pena, parabéns, vai para cima, pode trair à vontade. Ele sabe muito bem que está cometendo pecado, não está orando mais. Você, para que orar, bajulador? Você é meu amigo, para que tem que orar? Não precisa orar, tanto que se enfiar naquela igreja, não. Bajulador, esse aqui. Na hora que você morrer, na hora que você for destruído, ele foge, deixa você na mão. Bajulador. Aí depois fica falando por aí, não falei, quebrou a cara, bajulador. O bajulador é aquele que apoia o seu erro. Está pisando na bola, ele chega a dizer, poxa, vamos embora, vamos para cima. Estamos juntos, vamos para cima. Vai com tudo em cima daquela menina, vai com tudo em cima daquele homem, vai com tudo, faça tudo. A vida é sua, você não deve satisfação com ninguém. Faça o que tiver no seu coração. Para de significar julgamento na igreja e tal. Então, vá para cima. Aproveite o momento. Bajulador. Uma pessoa que tem maturidade espiritual, ou o seu mentor, aquele que diz, irmão Diego, você pisou na bola. Eu não quero te perder. Você vai sentar nos próximos dias no banco da igreja. Não fazer nada. Só orar. Eu não quero perder você. Se arrependa do seu pecado. Esse aí é o irmão que te ama. Vai falar uma coisa dura para você, não vai querer, não vai gostar. Mas ele fala isso por amor a você. Não é bajulador. Esse irmão ama você até na morte. Se for preciso, ele está contigo. Até no hospital ele está contigo. Até na hora que você estiver precisando, ele está ao seu lado. Porque esse é o irmão de verdade, que te ama. Esse não é bajulador. A pessoa que te ama, olha para você e diz que, puxa vida, irmão, não te vi no culto, tá? Falar que não, foi na, como é que fala? Se foi no show. Foi no show de Madonna. Olha que, ontem teve culto, você foi no show da Madonna? Vem aqui, vamos tomar café, vem. Ele vai me ouvir. Você é um pecador. Você é um safado. Você não serve para nada. Nem para o diabo você serve alguma coisa. Se você for para o inferno, nem o diabo vai gostar de você. Ele ouve coisas duras. Mesmo assim diz, obrigado. Obrigado. Obrigado pela alerta. Não quero mais cometer esse pecado. Vou me arrepender. Esse aí é o irmão em Cristo. Irmão que te corrige e te abraça. Ele está fechado contigo, não abre mão de você. Não quer te perder. Esse é o irmão que tem maturidade espiritual.
que muitos de nós precisamos. E esse tipo de pessoas no nosso meio nem sempre são bem-vindos, porque sempre estão dizendo não para você. E você não gosta de ouvir não. Você não quer ouvir o não. Você quer ouvir sim, sim, sim para todo mundo. Quer conhecer o caráter de uma pessoa? E fala não para ele. Quer conhecer um amigo ou não amigo? Fala um não para seu amigo. Como que ele vai se manifestar? Será que vai continuar andando contigo ou não? Então não tenha bajuladores. Tenha pessoa de confiança, aquele que vai confiar em você. Aquele que quer te ajudar para crescer cada vez mais. Isso acontece até dentro da nossa casa. A sua esposa fala contigo, você não ouve. Marido, sua mulher fala contigo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Você não ouve, não quer nem saber. Ela era mulher. Marido fala com a mulher fala que não, isso aqui não tem nada a ver. Isso não é comigo. Mas tem que ser falado. Se fala por quê? Porque há amor entre vocês. Procura uma pessoa madura, espiritual. E não bajulador que depois de te ouvir, diz, vamos orar. Vamos ler a Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 19. Tiago. Capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tende certeza disso. Todo homem deve estar pronto para quê? Para quê? Pronto para ouvir. E ser tardio para... E tardio para se irar. O que espera de cada um de nós? É mais ouvindo ou falar? O que Deus espera da gente? Hã? Na prática. O que a gente faz? Fala. Nem respira. Seja bem-vindo ao clube. Ai, Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus é tão simples, a gente quer estragar ela, quer dificultar as coisas. Deus fala o seguinte, ó. Seja mais pronto para ouvir. Pronto para quê? Ouvir. E tardio para falar. Na prática, não é isso que acontece. É o que acontece. Por que as pessoas... Por que nós nem sempre estamos dispostos para ouvir? Porque estamos adoecidos. Estamos adoecidos. Olha, tentar ilustrar aqui o meu corpo aqui. Barrigudo. Ó. Sou barrigudo. Todo mundo está vendo aqui minha barriga? Esse é lixo emocional. Só para ilustrar. Olha o tamanho do lixo emocional que está aqui. Mas de repente eu preciso acumular mais outro lixo. Tem um irmão que quer falar comigo. E esse lixo não sai ainda aqui. Aí vou aceitar outro lixo? Não. Por causa dessas situações que a gente não quer conversar. Muitos de nós não estamos disponíveis para ouvir. Já estamos desestabilizados. Com lixo emocional dentro da gente. Quando alguém fala para você, puxa vida, irmão, quero falar contigo. Ninguém quer. Ninguém que tem tempo de ouvir outro. Não tem tempo. Às vezes mentem. Diz o seguinte, depois a gente conversa, amanhã segunda-feira a gente toma um café. Já percebeu que muitos cafés foram prometidos para você que nunca foram tomados? Pessoas que marcaram várias vezes. A gente vai conversar um dia, vamos tomar aquele café, está me devendo aquele café. Nunca aconteceram. Por quê? Porque a pessoa não está bem, nunca vai querer ouvir você. Aí pede desculpa, não tem dinheiro para tomar café, não tem, melhor a gente conversar o ano que vem. Já passou. Por quê? Ela não está bem. Eu não estou bem. Emocionalmente falando.
Como é que eu vou aceitar o lixo de outra pessoa? Com todo respeito. A gente vai ouvir um monte de coisa. Problema de outra pessoa para a minha vida. Acaba me afetando de novo. Então, por isso que nós estamos enfrentando essa situação de hoje. Que, tanto quanto a gente está abalado emocionalmente falando, e ninguém quer ajudar o outro, isso acontece até dentro da nossa própria casa, nossa família. Marido. Quantos aqui estão casados? Você consegue ter um diálogo na sua casa com sua esposa? Poucos. A mulher está emocionalmente abalada e ela quer falar. E quando fala para você o seguinte: eu preciso conversar contigo. O que o marido sente? Quando a esposa fala aqui, eu preciso conversar contigo. Hein? Nossa. Eu falei, o que houve? É que eu sempre pergunto, o que aconteceu? O que aconteceu? Será que é dinheiro? Será que alguma coisa aconteceu? Deixa eu falar contigo, tá? Deu ruim. Mas é uma necessidade que a mulher fale. Tanto quanto a mulher, também o homem tem que falar. O diálogo em casa sumiu. Morreu o diálogo na nossa casa. Nossa família, muitas vezes. Porque o marido não quer ter tempo para falar com a mulher mulher também não quer ouvir o marido. Briga, grita mais do que conversar. Uma começa a falar, minha vida, não sei o que, sou aquilo, em casa, sou escravo nessa casa. A mulher também fala, eu também não sou, tiroteio para cá, para lá. Isso não é o diálogo, não é conversa. E começa a se agredir com palavra. Porque ninguém aguenta o outro. Todo mundo está ruim em casa. E aí, ao invés de arrumar gritaria, briga em casa, o que a gente prefere? Cada um compra celular e fica. O pai fica assim, a mãe fica assim, o filho fica assim, no quarto dele, todo mundo está assim. Quando é que a gente conversa? Não tem mais diálogo em casa, temos o diálogo com pessoas de fora. Com pessoas que a gente nem conhece na nossa vida. Nunca vimos falar dessas pessoas, simplesmente porque ele me adicionou, ou ela me adicionou. Eu estou batendo um papo com ela, porque ela tem uma aparência linda, sei lá, fala bonito, tem promessas bonitinho e tal. Aí a gente começa a bater papo. Esse diálogo aqui é fictício. Esse aqui não é o diálogo da verdade. O diálogo da verdade é o marido e a mulher sentar na mesa. Desliga o celular. Quem quer falar primeiro? Ele. Então fala. Abre o coração. Tira todo o cansaço. Fala mesmo. Depois dele falar, ela também vai ter que falar. E ela vai falar dobrado. A mulher fala dobrado. Quando não é triplicada. A mulher tem que falar mais de 20.000 palavras por dia. Você tem que ouvir. Porque quando ela estiver falando, isso vai fazer bem para ela. Isso vai curar ela. Agora, não tendo o marido o que ouve, por isso que a mulher vive fazendo cabelo, maquiagem. Vai para lá, entra no salão aí, a Jacira lá. Pergunta para a Jacira quantas fofocas que ela ouve. Por quê? Porque ninguém ouve uma esposa. E aí vai falar no salão de beleza, manicure. Chega lá, desabafa. Porque o marido não tem tempo de ouvir. Porque a esposa às vezes não tem tempo de ouvir o marido. Aí o marido vai jogar futebol, um rolê por aí. Aí encontra amigos, abraço. Puxa vida, me ajuda. Aí, não tem. O marido nem conversa muito. Começa já a conversar com colega, com amigo. Vamos tomar uma cerveja, tudo é cerveja. Vamos tomar cerveja. Toma cerveja, toma uísque, toma cachaça e aí, bora. A vida acabou. Essa é a vida do homem. Mas enquanto isso, tudo está morrendo aqui, dentro da gente.
Pastor, o que a gente precisa fazer? É tirar o mal que está dentro da gente, renunciar a isso. E Deus está na sua vida. Deus está comigo. Deus nunca desistiu da gente, mesmo assim, a gente com tanto lixo aqui na nossa alma. Jesus, certa vez, ele disse para os seus discípulos, em Mateus capítulo 12, versículo 34, raça de víboras venenosa, como podem dizer coisas boas sendo maus? O que a pessoa fala mostra o que existe no seu coração. Ou, em outras palavras, o que a pessoa fala revela o que está dentro do seu coração. As palavras da sua boca revelam quem está dentro de você. Você tem o Espírito Santo também? Sim ou não? O Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo pode mentir, mas mente. Quem tem o Espírito Santo pode falar palavrões, mas fala. Das duas umas. Alguma coisa está errada. Como é que eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida? Mentindo, falando palavrões, xingando e falando besteira. Não, é a minha vida, eu nasci desse jeito. Desse jeito vai para o inferno. Vai para o inferno. As suas palavras revelam quem habita em você. O demônio que habita em você, espírito mau, ou Deus que habita em você. Quem está dentro de nós? Isso que a gente precisa analisar dentro da nossa vida. Por que eu, indo para a igreja, cantando louvor ao Senhor, eu sou crente, eu cristão em Cristo Jesus, mas vivo mentindo, vivo falando palavrões, eu xingo, falo um monte de coisas erradas. Isso é correto? Não, não é correto. Está certo, mentira. Eu não posso viver de máscara, tem que ser realista. Quem sou eu? Ou você é, ou você não é. Tem um texto de Gálatas, capítulo 15 a 19, perdão, Gálatas capítulo 5, versículo 19, em diante, que nos mostra de fato qual é o lado que a gente precisa escolher andar. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 23. As obras da nossa natureza pecaminosa são bem conhecidas. Elas são quais? Imoralidade sexual, impureza, obra da carne. O que a carne gosta? Sensualidade. O que a carne gosta? Idolatria, bruxaria, ódio. O que a nossa carne gosta? Brigas, ciúmes, iras, egoísmo, rixas. Isso que a carne gosta de se manifestar, de fazer, de praticar divisões. Causar divisão no meio dos irmãos. O que a carne gosta? Versículo 2. Inveja, embriaguez, cachacese, né? Orgias, coisas iguais a essa. Eu já os avisei a respeito dessas coisas. E os aviso novamente, reiteradamente. Aquelas pessoas que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Ou, em outras palavras, não tem o Espírito Santo de Deus. Quem pratica essas coisas? No versículo 22. Mas o Espírito Santo dentro de nós produz o quê? Amor. O que é? O que é? O Espírito Santo produz alegria. Produz o quê? A paz, paciência, ternura, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Isso que a gente precisa. Faz parte do caráter de um homem convertido e batizado no Espírito Santo. Domínio próprio. Você tem domínio próprio? Que domínio próprio? Na hora que você está tentando perder a cabeça, você puxa o freio de mão.
quase dei uma facada nele ou nela. Quase xinguei. Na hora que está tentando, está por aqui, tentando não vou fazer, domínio próprio. Na hora que você está querendo fazer asneira, perdendo a cabeça, domínio próprio vem. Não se mexe, fica quieto. Principalmente no trânsito, né? Isso acontece muito com a gente dirige, anda por aí. O trânsito, meu Deus, você tem que ter domínio próprio. Inesperadamente alguém fecha você. Inesperadamente alguém que está na sua frente e está dando pisca-pisca aí para entrar para a direita, vou para a esquerda. Por nada, meio trânsito ele fecha, ele para o carro. Por nada te fecha. Aí você vem, não. Domínio, as irmãs, as mulheres, na hora que está com a cabeça quente, não estou aguentando mais vontade de... Faz o quê? Domínio próprio. Não fala palavrões, não xinga, não perca a cabeça. Faz parte do caráter de quem é batizado no Espírito Santo, de quem tem o Espírito Santo de Deus. Amém? O que a gente precisa para a gente ter um relacionamento saudável entre nós? A gente precisa que o Espírito Santo nos mova, nos guia continuamente. Isso que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Colossenses, que as suas palavras sejam sempre agradáveis, de bom gosto, pois assim vocês saberão dar cada um a respeito certo. Colossenses capítulo 4, 6. Que as suas palavras sejam sempre agradáveis. Repita comigo, que as minhas palavras sejam sempre agradáveis. Fala a palavra agradável com seu marido. Fala a palavra agradável com sua esposa, com seu filho, com seu pai. Está com a cabeça quente, vai orar. Que as nossas palavras sejam sempre agradáveis. Fala sempre a palavra agradável para seu irmão. Está com a cabeça quente, prefere não converse. Se você não está disponível a conversar, então vai embora, fica quieto, não converse. Fala aqui, irmão, hoje não tem como conversar, a gente conversa outro dia. Porque estou com a cabeça quente. Se abrir a minha boca aqui, vai sair besteira. Então, tchau, bênção. Que as nossas palavras sejam sempre agradáveis. Você consegue falar alguma palavra agradável para quem está ao seu lado? Uma palavra agradável. Seja inspirada. Fala uma palavra agradável para quem está ao seu lado aí. Guiriné falou o quê? Eu falei para falar a palavra agradável. Acho que foi falar Corinthians perdeu ontem. Não. Vamos colocar em pé. Conversar é muito bom, muito gostoso. Procura sempre pessoas de confiança. Pessoas que podem te ouvir sem te julgar. Procura. E tenha companhia de pessoas as quais você pode confiar. Não é porque uma vez você foi traído ou traída que todo mundo é traíra, não é. Nossa, existem algumas exceções. Não é porque todo mundo te caluniou um dia que todo mundo vai te caluniar, não. Existem algumas exceções, logicamente. Não é porque um dia alguém falou mal de você, não guardou o segredo que você contou para ele ou para ela, aí todo mundo vai continuar contando o segredo. Nada disso. Esse exagero é seu. Se um dia você foi magoado, foi acusado e você continua triste e magoado com isso, perdoa. Mas hoje em dia, sim, tem pessoas de confiança entre nós. É só conversar um com o outro. Mas não vive com a alma cheia de lixo. Porque vai causar doenças
incuráveis na sua vida. Alma cheia de lixo, cheia de má notícias, cheia de informações erradas. Feche seus olhos. Alma que está pesada.